Bom, gente, então a gente vai dar continuidade aqui na nossa quarta e última aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, hoje a gente vai começar falando sobre aquele que é o grande momento, né, eternizado em filmes, aí, principalmente por Hollywood, que é justamente o Dia D. Tá? O Dia D finalmente se concretizou como mais uma frente de batalha. Ele foi o desembarque das tropas aliadas, então, na Normandia, no norte da França, em junho de 44. Lembrando que Stalin já pedia a formação de uma frente, né, de uma nova frente de batalha, desde 1941, né, quando a Alemanha invade então a União Soviética. Essa, essa nova frente de batalha, conhecida como Dia D, né, que militarmente foi a chamada Operação Overlord, é, apesar de ser eternizada nos filmes, apesar de ter uma mítica muito forte em cima dela, ela foi infinitamente inferior a outras frentes de batalha, né, como por exemplo a frente soviética e até mesmo outras batalhas que se desenvolveram após, né, a vitória soviética em Stalingrado. Essa foi uma frente que reuniu pouco mais de 120 mil homens, né? Então foi uma coalizão aí dos países aliados formada pela Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos, né, que desembarcaram no norte da França em junho de 44. Claro que sofreram, né, é, uma grande defesa do exército alemão, né, que se preparou para esse desembarque, mas com já a contra-ofensiva soviética e com a abertura dessa nova frente de batalha, ficava muito claro, né, que o exército alemão, que a Alemanha se renderia em algum momento. Né? Então, esse desembarque aqui eu tenho ele em alguns números, né, como vocês podem observar aí. Então, pouco mais de 120 mil homens aí, né, que juntando-se aos paraquedistas, você conseguiria colocar aí 150 mil homens. Então, o desembarque, né, desses paraquedistas atrás das linhas inimigas, né, destinados então a ocupar a retaguarda alemã e com isso facilitar o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Né? Foi uma operação que já estava sendo idealizada desde 1943, né, que previa então esse desembarque e foi adiado algumas vezes por conta do mau tempo, né, aqui, né, nessa região do norte da França. Mas ao final dessa operação, né, desses 80 quilômetros aí que tinha toda essa região ocupada pelos exércitos aliados, né, esta nova frente de batalha então acaba por avançar pela França, chegando até Paris, por exemplo. Então foi um desembarque que rendeu vitórias, né, rendeu ganhos para o exército aliado, mas se você for comparar ela numericamente a outras frentes de batalha, né, ela foi infinitamente menor, apesar de ter aí uma idealização no cinema. Então aqui alguns números, né, do número de mortes dessas frentes, né, entre todos os países que participaram, então Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, né, e aqui entre os paraquedistas. Né. Então, como eu falei, né, ela foi atrasada em alguns dias por conta do mau tempo. Originariamente ela foi planejada para o dia 1º de maio, mas levou quase um mês, aí, um pouco mais de um mês depois, para ela ocorrer. Os exércitos aliados buscaram enganar, né, esconder ao máximo onde eles invadiriam, mas o exército alemão estava preparado ainda com o pouco que restava dele de forças para proteger essas praias nesse desembarque. A questão é que os aliados tinham muito mais poder de fogo que os alemães nesse momento da guerra. Né? Então,
a vitória com certeza aconteceria, existiriam sim baixas no exército aliado, mas que o poder de fogo fatalmente, né, seria capaz de vencer os alemães que estavam dispostos aí, né, nesse norte da França. Tá? Uma outra operação que não tem a mesma mítica em cima, que não tem a mesma, o mesmo marketing em cima, foi a Operação Bagration, que, ao contrário do dia D, ela reuniu aproximadamente 10 vezes mais homens, mais soldados contra o exército alemão. Novamente foi uma ofensiva soviética, na verdade, né, pós vitória de Stalingrado, contra os exércitos do centro, aqueles exércitos que invadiram, né, a União Soviética. Então foi uma ofensiva extremamente grande, como tudo na frente soviética foi, né, tamanhos colossais aí, e marcou mais uma derrota, né, depois de o exército alemão já ter sido derrotado em Stalingrado, em Kursk, mais uma derrota agora nessa Operação Bagration, né, contra os exércitos do centro, em que foram foram liquidados aí praticamente todo o efetivo alemão disponível para a batalha, né? Então, milhares de homens são feitos prisioneiros, né? Os que não morrem no conflito são feitos prisioneiros, e é mais uma vitória na frente oriental, feita pela União Soviética, né? Que aí já avançava rapidamente rumo a Berlim, né? Que a nossa próxima batalha. Aí foi uma batalha em abril de 45, extremamente encarniçada, extremamente que afetou duramente a população civil. As ruas foram ocupadas, então pelas tropas soviéticas, né? Então, na verdade, já em fevereiro de 45, com a Conferência de Yalta, já havia se resolvido que esse setor de Berlim ficaria nas mãos soviéticas. Já havia ocorrido a divisão da Alemanha entre as grandes potências aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, e este setor de Berlim ficaria sob domínio soviético. Também depois tem a divisão da própria cidade de Berlim entre os países aliados. Então foi uma batalha extremamente dura. Então as ruas de Berlim foram tomadas aí pelos poucos soldados que restavam, por soldados jovens, né, muitas vezes participantes inclusive da juventude hitlerista, né, defendendo as ruas de Berlim, que lutaram até o suicídio de Hitler, né, não se entregaram, ao contrário do que se poderia pensar, né, que lutaram efetivamente contra o avanço soviético. Né. As tropas aliadas, né, tirando aí a União Soviética, deixam a cidade de Berlim para invasão soviética, visto que a Conferência de Yalta já havia decidido isso e que já vislumbravam que esta batalha geraria perdas humanas nos exércitos aliados em torno de 100 mil, que foi mais ou menos o que a União Soviética perdeu de homens, né, nesta batalha de Berlim. Então, as tropas soviéticas, elas cercam a cidade de Berlim, não para impedir que os alemães fugissem, mas para impedir que tropas aliadas invadissem Berlim, porque Berlim era um símbolo, a tomada de Berlim era um símbolo da vitória aliada, né, e os soviéticos, que haviam aguentado sozinhos a frente oriental, eles precisavam, então, queriam que Berlim fosse tomada pelo exército soviético. Stalin queria isso. A derrota final alemã, a rendição final alemã ocorre em maio de 45, então é uma guerra aí que dura mais ou menos, uma batalha que dura mais ou menos um mês. Né? Em maio de 45, então, ocorre a rendição final das tropas alemãs. Nesse momento, Hitler já havia se suicidado. Certo? Então, a Segunda Guerra Mundial acaba na frente oriental aqui, né? Lembrando que lá no Pacífico ainda rolou
até agosto, né, a Segunda Guerra Mundial, mas o saldo final, né, dessa guerra, né, com a rendição alemã e, né, o início da Guerra Fria, todos os tratados que são feitos, né, o clima de Guerra Fria já estava instalado antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né, como os tratados ali podem evidenciar, a própria Conferência de Yalta, né, com a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim, e também a própria rendição alemã. A Alemanha ela se rende em 7 de maio para as tropas aliadas, né, França, Inglaterra, Estados Unidos. Stalin fica possesso com isso e exige uma nova rendição alemã, né, 2 dias depois, em 9 de maio, e aí contando também então, com a presença da União Soviética nessa rendição alemã. Então a Alemanha na Segunda Guerra Mundial aí, ela faz 2 rendições, né, visto que a de 7 de maio não havia um representante soviético, né, com importância, grande importância. Né. Então o saldo final dessa Segunda Guerra Mundial foram em torno de 40 milhões de civis que perderam a vida, somados aos mais de 20 milhões de soldados que morrem espalhados pelas diversas frentes. A frente oriental foi disparada, onde morreu mais gente, né? Só de soldados russos foram 8 milhões, né? E o restante foram de civis, né? Ao total na frente russa morreram 24 milhões de pessoas, né? Então foi disparada aí a frente mais sangrenta de toda a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, o fim dessa Segunda Guerra Mundial, então, inaugura a Guerra Fria, a divisão do mundo aí em bloco capitalista e comunista, né? E as várias consequências que isso provoca, então, para o mundo. Beleza, gente? Essa aula era rapidinho, só para finalizar o conteúdo, então, e até o próximo. Tchau.